13 de agosto, cujo texto já foi lido aqui, Missões no Antigo Testamento. E eu quero fazer dessa manhã uma manhã missionária com vocês. Como há bem pouco tempo nós tínhamos nas nossas igrejas uma manhã missionária, um trabalho missionário, festividade missionária ainda temos. E eu nesse dia dos pais, que também parabenizo todo o papai, hoje eu levantei, tive aquela mesa posta ali, minha esposa, querida Simone, trago um abraço dela para a igreja, minhas filhas e meu filho ali ao lado daquela mesa, e não tem preço que paga isso. Tomei um bom café com a minha família, eles me abençoaram e eu vim jubiloso participar dessa festa aqui promovida pela Escola Bíblica Dominical. Queridos, o nosso tema está aqui projetado, Missões no Antigo Testamento. Pastor Samuel, eu sou extremamente visual, eu aprendi muito cedo que o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu aprendo, o que eu faço eu não esqueço mais, né? O que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu aprendo. Então eu procuro ilustrar, nem que seja com uma palavra, alguma coisa, porque a nossa memória auditiva, ela é muito volátil, né? Ela se perde, né, pastor Eliseu? E eu quero então materializar aqui com algumas imagens. Aqui a sede tem uma estrutura maravilhosa para isso, e vai facilitar aqueles que têm o bom hábito de fazer anotações. O nosso tema nessa manhã é missões no Antigo Testamento, conforme os irmãos estão aí vendo, não é? Nós temos o privilégio de ter uma revista comentada pelo bispo, conforme já dissemos, e temos aqui logo na introdução, daqui eu parto para a introdução da revista, uma frase que o bispo coloca aqui, que teólogos, missiólogos, historiadores do século 20 e 21 reconhecem decididamente que o Antigo Testamento, deixa eu ficar aqui, parece que está passando, ok? Isso. No Antigo Testamento, nós temos a base missionária para a atividade da igreja. Então, o Antigo Testamento, ele não é um texto isolado onde Deus tratava só com Israel. É memória comum, senso comum, imaginação comum no meio nosso evangélico achar que o Antigo Testamento é para Israel, e não é. Até porque Israel surge com a chamada de Abraão muito depois da Bíblia, da origem da Bíblia. Deus chama Abraão no capítulo 12, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Egito. Aí vem Moisés e escreve a lei. Então, amados, a lei ela está no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não é só a lei dos judeus, ele vai muito mais, até porque o próprio Abraão foi salvo pela fé, pela graça de Deus e não pela lei. E o nosso bispo, ele comenta aqui, e com muita propriedade, alinhado com os estudiosos aqui da Bíblia e de missões, que o Antigo Testamento é a base para a obra e atividade missionária da igreja. E é nesse viés que nós vamos então entrar e falar sobre missões no Antigo Testamento. O item número 1 da nossa revista, eu vou seguir exatamente cumprindo aqui esse roteiro da revista, apesar de entender que é uma manhã festiva, talvez a gente fuja um pouquinho da liturgia da ministração da Escola Bíblica Dominical. Amados, o planejamento de missões. O planejamento de missões. Missão não foi uma saída de emergência que Deus criou. Missões não foi um surto de um problema inesperado que Deus teve que providenciar a salvação do homem. Não. Na verdade, missão está envolvida desde o início no plano da redenção de Deus. Deus tem um plano para resgatar o homem, e nós vamos estudar isso daqui, exatamente vendo o conceito de missões no Antigo Testamento e na Bíblia, e a gente vai ver, amados, que Deus tem um plano traçado.
A Bíblia chega a dizer que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. E nós vamos discorrer aqui porque Deus não é pego de surpresa, até porque Deus é onisciente. Quantos creem na onisciência de Deus? Diga eu. Deus é onisciente. Pastor, mas como ele entra no jardim perguntando: Adão, onde estás? Como ele chega no jardim e pergunta: pecastes? Comestes do fruto? Quem te deu? Amados, isso aí são perguntas retóricas, para que nós entendamos o contexto, porque Deus já sabia de tudo desde o início, e por isso ele fala: não coma, porque no dia que comer certamente morrerás. E Deus já sabia que o homem haveria de desobedecer. Alguém diz: pastor, mas por que Deus não impediu o homem de pecar? Deus não quer robôs automatizados, seres humanos programados para a obediência. Deus quer homens e mulheres dispostos a voluntariamente submeter-se a Ele em obediência e dizer: eu prefiro Deus na minha vida. Amados, então tudo faz parte do plano eterno, na planilha, no projeto de Deus, já estava tudo isso. E eu quero aqui, até tornando prática essa lição nessa manhã, sintetizar o plano de salvação do homem na sua mão esquerda. Faz assim com a sua mão esquerda, faz assim. O que você ouve você esquece, o que você vê você lembra, o que você faz você aprende. Faz assim com a sua mão esquerda, fecha os dedos. O dedo polegar que aponta para cima está dizendo: Deus me ama. Diga: Deus me ama. Agora o dedo indicador é o dedo da acusação. Ele diz: mas eu sou pecador. Diga assim: eu sou pecador. E como pecador, Deus é justo, eu sou digno de morte. Olha só o plano, eu estou falando do plano da redenção. Deus me ama, eu sou pecador digno de morte. Mas olha aqui, existe alguém maior do que eu, que morreu entre dois ladrões e ressuscitou ao terceiro dia. Qual o nome dele? Alguém morreu no meu lugar, maior do que eu, porque ele não tem pecado. O quarto dedo é o dedo da aliança. Quantos tem uma aliança aí no dedo anelar da mão esquerda? Quantos tem? Levanta a mão. Eu, mesmo sendo pecador, aceitei e fiz uma aliança com aquele que é maior do que eu e morreu no meu lugar. Eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Quantos aceitaram Jesus aí? E agora não precisa de muita palavra, é o menor dos dedos. Eu sou salvo em Cristo Jesus o Senhor. Amém? Então aqui, amado, está o plano da salvação de Deus na sua mão. Deus, desde o início, sabedor de tudo, nos amou primeiro. Aí está o grande mistério, não que nós amemos Deus, mas Ele nos amou primeiro. E Ele amou tanto que deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Você viu que não é difícil falar do plano de Deus? Desde uma criança a um doutor, não é difícil, está na palma da sua mão. E esse plano, igreja, está com Deus. Deus já havia provido aquele que é maior do que todos, que haveria de morrer no nosso lugar. Então, no plano da redenção de Deus, já estava escrito a história de Jesus, inclusive no Antigo Testamento. No item número 1, está aqui colocado o conceito de missões no Antigo Testamento. Amados, Deus tem uma missão. Deus tem uma missão, não é? Pastor, mas a missão não é da igreja? Não, a missão é de Deus. Ele nos incumbe com uma comissão. Diga: eu sou comissionado. Às vezes você nem sabia. Não, pastor, sou concursado. Não, tem uma missão para você. Você é comissionado por Deus. Há um chamamento para que nós façamos a missão de Deus. E qual que é o conceito da missão de Deus? Restaurar a sua criação ao propósito original. É trazer o homem de uma maneira voluntária, de uma maneira consciente, é trazer o homem de volta. Tem um texto lindo da Bíblia que eu acredito que tinha que ecoar na vida do crente todo dia. A Bíblia diz que todo dia de tardezinha, lá estava Deus e o homem tendo comunhão. Amados, o plano, o projeto, o propósito original de Deus é que o homem tenha comunhão com Deus todo dia, o dia todo, amém?
Todo dia, na agenda corrida do Senhor de tudo, lá estava ele assentado com o homem. Então o propósito original de Deus é ter comunhão com o ser humano. É um Deus pessoal, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac, é o Deus de Samuel, é o Deus de João, é o Deus de Pedro, é o seu Deus. O propósito original de Deus, amados, e o conceito de missões é trazer a restauração para a criação, de volta ao plano original. E eu digo, aqui o bispo coloca com muita ênfase: missões é doutrina. Missão é doutrina. Pastor, eu pensei que a igreja é interessante. Eu não sei lá no Tocantins, pastor Marildo, mas a igreja tem umas modas. Tem. Eu lembro que eu estava fazendo academia no Rio de Janeiro e era um tal de dente de ouro. Irmão, no culto a turma, olha, vê se eu recebi. Quem lembra disso aí? É um tal de soprar e o povo cair. E a moda não para, né? Vem, vai, vem. Agora diga comigo: missão não é modismo, não é estratégia humana. Diga: missão é doutrina. E missão, amados, é fazermos parte da missão de Deus. O bispo coloca aqui missio Dei, em latim, a missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? É vencer o diabo, é resgatar, não de uma maneira coercitiva, porque Deus tem poder para dizimar Satanás, mas Deus não quer usar o poder para destruir o diabo, Ele quer usar a autoridade. E por isso que quando Cristo envia a igreja a fazer missões, Ele diz: é-me dada toda a autoridade. E aqui tem uma diferença: o poder um decreto te dá, o poder uma eleição forjada dá para o ser humano, mas a autoridade é conquistada, ela é dada. O nosso bispo tem autoridade sobre minha vida, porque eu dou autoridade para ele ter em mim, mesmo tendo poder como presidente sobre a minha vida eclesiástica, mas autoridade ninguém tem sobre o outro, a menos que o outro dê autoridade. E é por isso que Jesus mesmo, Deus, o Verbo, ele diz, quando ressuscita e vence, pisa na cabeça do diabo: é-me dada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Porque a autoridade não é imposta, a autoridade é conquistada. E Deus disse: eu não quero vencer com poder, remante e decasse, eu quero vencer com autoridade. E eu me submeto à autoridade de Deus. Quantos estão aí? Amados, só você pode fazer isso, só você pode fazer isso, ninguém mais pode. Eu me submeto à autoridade de Deus, portanto, a missão de Deus é a minha missão, não é? Missão é doutrina, missão não é invenção humana. Item número 2, princípios da obra missionária. Eu quero rapidinho aqui, até porque eu quero fazer aqui diferente, tentar pelo menos nessa manhã festiva que a escola bíblica dominical nos proporciona aqui. Bom, nós já vimos o conceito de missões. Missões é a missão de Deus de restaurar, de resgatar, não é? Mas os princípios da obra missionária, meus queridos, eles revelam a ação global de Deus para salvar a humanidade. Princípios da obra missionária. Eles revelam a ação global de Deus. Aí alguém vai dizer: mas pastor, não era só Israel o povinho eleito de Deus? Povinho é força de dispersão, só para dar um ênfase. Não, de maneira alguma. O propósito de Deus é toda a humanidade. O profeta chega a dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes o prazer de Deus consiste em que ele se arrependa e volte para Deus. Amados, Deus ama todos. Vendo ali o Tiago, né, também, nosso obreiro lá. Deus ama todos. E o princípio da obra missionária é que Deus tem uma ação global, uma ação maior. Não existe um povo melhor nem maior do que outro. Não existe, amados, beleza que domine sobre as demais. Aliás, eu quero aqui, pastor Samuel, da parte de Deus, repreender espíritos
que ainda acham que há uma raça superior à outra. O Brasil, infelizmente, herdou uma cultura escravagista até bem pouco tempo, onde brancos achavam que são ou eram superiores a negros. Eu sou casado com uma negra maravilhosa, não tem outra que substituiria a minha Simone. É linda, maravilhosa. Amados, um dia, deixa eu dizer aqui, tem tudo a ver com missões. Pastor Itamar, nós cooperamos com o pastor, eu não vou falar o país, porque alguns vão dizer é fulano. Mas a igreja em Trindade cooperou 2 anos com um pastor que estava num campo missionário. E ele voltou de férias e foi lá dar um relatório. Naquela época, eu era líder da secretaria AME, abraçando missões. E AMI em hebraico na Bíblia significa povo meu. Aí a gente inventou isso, povo meu abraçando missões, lá nos idos passados. E a gente trouxe esse missionário, ele dizendo e tal, e de repente ele para a ministração e fala assim: agora, gente, aquele povo do país que eu estou segurando aqui para não esquecer e falar o nome, né? Não posso falar. O povo daquele país que eu estou é um povo feio, é diferente dos brasileiros. Aí muita gente, aleluia, glória a Deus. Uma mulher bêbada levantou do último banco e veio o pastor Samuel segurando nos bancos, cambaleando. Chegou no 3º banco, ela escorou e disse assim: pregador, aquele povo não é feio, os seus olhos os viram assim. E sumiu da igreja, não ficou para o final. Amados, o projeto de Deus é global. O indiano, o africano, o asiático, o oriental, o americano, todos descendem de um Adão e foram feitos à imagem e semelhança de Deus, para a glória do Senhor, amém? Quantos podem aplaudir esse Deus maravilhoso? Não deve existir no meio do povo de Deus um espírito de segregação, de discriminação, de maneira alguma, de raça, de cor, de altura, de nada. Porque todos somos a imagem e semelhança de Deus, e Jesus morreu por todos nós, e isso é um princípio missionário. Deus ama todos, e tudo já estava previsto no Antigo Testamento. Nada é novidade, amados, no Novo. O mistério foi revelado no Novo. Mas quando a gente estuda o Antigo Testamento, você vê que está tudo lá, não é? Está tudo lá no Antigo Testamento. Os princípios da obra missionária já estava lá no Antigo Testamento, e nós precisamos entender isso. Você quer ver aqui? Vamos caminhar, nós não temos muito tempo, deixa eu seguir, se der tempo no final eu faço algumas considerações. O item 1.3 diz assim: o texto bíblico usado por Pedro e Paulo. E aqui eu faço uma pergunta, até para te puxar para a escola bíblica dominical. Quando você julga que iniciou a obra missionária? Qual a primeira atitude missionária que você encontra na Bíblia? Pensa aí. Quando você vê uma luz de obra missionária no Antigo Testamento? Pensou aí? Alguém vai dizer: pastor, lá Deus, Abraão, bendita todas as famílias da terra. Sim, mas essa é a terceira. Alguém vai dizer, Gênesis 3,15, pastor, quando Deus vira para a mulher e fala assim: o filho dela vai pisar na tua cabeça. Olha aí Jesus, missões, lá em Gênesis 3,15, não, está antes. A Bíblia diz que imediatamente quando o homem cai, quem aparece? Deus. O primeiro enviado, auto-enviado, foi o próprio Deus. Por isso a missão é de Deus. Quem vai atrás do homem? Deus. E quando ele chega lá no banco que ele tinha comunhão, o homem não estava. Porque o pecado nos afasta de Deus, igreja. O pecado nos faz esconder de Deus. Aí Deus olha e fala assim: já que o homem não está aqui, eu vou voltar, eu tenho muito o que fazer. Sim ou não? Não. Ele sai numa metáfora, ainda que soubesse onde o homem está, mas ele sai perguntando: Adão, onde estás? Olha a obra missionária. O primeiro missionário é Deus, porque a obra de missões é de Deus, e portanto é da igreja de Deus, portanto é minha e é sua. E Deus sai perguntando: Adão, onde estás?
O primeiro missionário foi o Deus Pai. Por isso a missão é de Deus. E ele chega ali diante do homem e ele faz aquela inquirição. E aqui tem uma questão teológica que quem gosta de polêmica entra nela, né? Pastor, se Adão tivesse assumido, Deus teria perdoado e o pecado não teria a ação que ele teve, não é? Porque quando Deus pergunta a Adão: Adão, você comeu do fruto? Quem te mostrou que estava nu? Ele não diz: eu comi, eu sou ruim mesmo, eu pisei na bola. E a gente vê isso muito nos aconselhamentos, né? Pastor, eu pequei, mas é a síndrome de Adão, é a transferência da culpa. Nós temos isso na nossa natureza. Adão, amados, quando Deus fala com Adão, você conhece a Bíblia, Eva ainda nem existia, Deus fala é com Adão: não coma do fruto da árvore, ponto final, não coma. Mas quando ele é questionado, ele diz: a mulher que me deste. Sabe o que ele fez aqui? A culpa é do Senhor, eu não pedi esposa, o Senhor me deu. Só me deu uma mulher fraca. Gente, vamos parar de culpar Deus e assumir as nossas falhas, nossos orgulhos, nossas vaidades. Quando Adão diz: a mulher que me destes, ele transfere a culpa para dois, para Deus e para a mulher. O Senhor me deu e ela caiu. Olha só, vamos assumir as nossas. Lá no Senado, no Planalto, ninguém assume, né? Foi o Batista, foi o não sei quem, foi não sei quem. Ainda bem que não tem nenhum assembleiano lá, né? Pelo menos na assinatura. Entenda quem quiser. Amados, mas aqui nós vemos nitidamente que o princípio, voltando aqui à questão, o princípio da obra missionária é Deus. E por isso o bispo coloca aqui com muita propriedade teológica: missio Dei, porque obra de missão é obra de Deus. Missões não é chavão, está no coração de Deus. Mas vamos à questão teológica. Pastor, se Adão assumisse, Adão diz uma coisa. Tem gente que diz, pastor Samuel, o senhor é sabedor, teólogo e professor, que se Adão assumisse, Deus faria a obra de redenção expiatória e ali pronto. Outros já falam: não poderia. Como? Quem ia morrer? Mas ele matou um cordeiro. O cordeiro é um tipo do que haveria de vir, porque não é perfeito. Então quando o primeiro perfeito viesse, poderia morrer. Enoque foi bom, mas não foi perfeito. Deus tomou Enoque porque ele andou com Deus. Não há nenhum ser humano capaz de pagar o preço do pecado. A Bíblia diz que o preço do resgate de uma alma é caríssimo e ninguém dá conta de pagar. Nem Enoque, nem Abraão, nem Moisés, nem Daniel, nem José, ninguém. Por isso, no plano de Deus, o Cordeiro de Deus, o filho da mulher, haveria de vir e pisar na cabeça da serpente. Por isso eu sou da linha que não, a consequência do pecado permaneceria. Mas eu respeito aqueles que pensam o contrário, e nós estamos numa escola bíblica dominical. Não é questão salvífica, não interfere na sua salvação. Adão mudaria a história? Não, né? Talvez ele sofresse menos as consequências, mas a remissão caberia ao Cordeiro de Deus. Amados, então missão, ela começa com Deus, e ela é muito bem retratada no terceiro texto bíblico que fala de missões, quando diz que Deus chama Abraão, e aqui surge o povo judeu. Veja bem, ali vem Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, essa turma toda, mas Israel começa com Abraão, por isso é pai Abraão. E é interessante que pai Abraão não é pai da lei. Pai Abraão é pai da fé, porque Israel começa com Abraão, mas a lei começa lá na frente, começa com Moisés. Então entenda isso, porque algumas pessoas até dizem: dízimo é coisa da lei. Ora, Abraão entregou dízimo para Melquisedeque, que é outra coisa misteriosa. Quem sabe alguma coisa de Melquisedeque?
Amados, no dia do arrebatamento nós teremos surpresas, porque tem gente que acha que reino de Deus é só uma placa, uma denominação, é só um perfil estereotipado de gente. Não é não. Lá no meio da história bíblica aparece um tal Melquisedeque, que era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. De onde veio esse homem? Não sabemos. Então a obra de Deus, o reino de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar, e compete a nós falar e fazer a obra de Deus. O texto bíblico usado por Pedro e Paulo não foi a grande comissão de Mateus 28, foi o texto de Gênesis 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão, e fazia parte do projeto de Deus, Israel, por um tempo, até que viesse a graça. O plano de Deus, lá estava Israel, mas não é exatamente só Israel. Graças a Deus que Israel falhou, aí nós entramos. Não, a queda deles já estava previsto que eles cairiam, mas no projeto de Deus tudo é contemplado. Quando Paulo e Pedro estão pregando, Pedro depois do Pentecostes, e Paulo escrevendo à igreja na Galácia, aos Gálatas, eles citam exatamente Gênesis 12, versículo 3. Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e você será bendito. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem te abençoar, eu vou abençoar. E aí Deus faz uma promessa, e a promessa de Deus é a promessa do Evangelho: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra família aqui em hebraico significa etnia, grupo étnico. Não é um povo brasileiro. Dentro do Brasil existem várias etnias, e Deus está dizendo: Abraão, pai de Isaac, Jacó, de Judá e Davi, de José, de Maria, de Jesus, em ti, lá no seu descendente, serão benditas todas as etnias da terra, porque a missão de Deus é restaurar o projeto original de Deus, aquela vida em que o homem tem comunhão relacional com o seu Criador. Então, amados, esse item número 1, missões, foi planejada por Deus na eternidade, não é? Não pegou Deus de surpresa de maneira nenhuma. Vamos correr aqui, o item número 2, a contínua ação de um Deus missionário. Olha aí, a contínua ação de um Deus missionário. Deus nunca parou de buscar o homem. Deus sempre teve os seus profetas, seus atalaias. Amados, Deus sempre teve os seus remanescentes, que tocavam ali a trombeta, alertando as pessoas. Como eu vou explicar, pastor Itamar, Balaão não era judeu. Lá vem Israel saindo do Egito. Balaão era profeta de Deus. Ele foi tentado pelo dinheiro, irmão Antônio Simão, mas ele era homem de Deus. Deus ouvia, ele tinha comunhão com Deus. Então nós precisamos entender que Deus, se necessário, usa até mula. Ele fala, ele levanta. Tem um livro, eu recomendo você ler, chama Fator Melquisedeque. Quem já leu esse livro? Fator Melquisedeque. Leia esse livro. Ele mostra traços de missões, de revelação de Jesus em culturas que não tem nada a ver com judeu nem com cristão. Amados, a grandeza e a sabedoria de Deus transcendem a nossa lógica, e o que essa lição aqui está dizendo é o seguinte: é que Deus sempre agiu, porque Ele é um Deus missionário. Amém, amados? Ele sempre buscou essa restauração do homem. O item número 1, aqui 2.1, diz assim: revelação geral e revelação especial. Isso aqui é muito óbvio, é didático, eu quero usar aqui para falar com vocês aqui então. Eu coloquei aqui o cosmos, universo, sistema solar, melhor dizendo. Para quê? A revelação geral é a revelação que a criação dá de Deus. Entenda isso. Tudo que Deus criou, gente, irmãos,
Deus existe, não tem como, olha em volta, não é? O equilíbrio da natureza, o nosso corpo, se mudasse um pouquinho os elementos químicos que nós temos, a vida não seria possível. Aí vem uma turma e diz assim, é Big Bang, põe uma bomba num celeiro e vê se sai um trator. Não sai, explode aquilo, não sai. Aí vem alguém e diz assim, a teoria da evolução das espécies, pode até ter havido uma evolução, mas foi Deus que escreveu aquilo e fez, não obra do acaso. Então, amados, a natureza revela Deus. Romanos capítulo 1 fala que o grande problema do ser humano é que mesmo conhecendo Deus pela criação, não adorou Deus como Criador, mas adorou a criação. O Salmo 19 diz assim, os céus revelam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Isso é revelação geral, é uma revelação que Deus dá para todos. Todos olham e falam, existe Deus. Isso é tão interessante. Eu estava estudando antropologia e em um dado momento diz o seguinte, existem povos em que a liderança é exercida por mulheres, são povos matriarcais. Existem povos que moram no meio do mato, os aborígenes. Existem culturas de todo jeito, mas não tem um povo que não adora um tipo de divindade. Por quê? Porque tudo diz que há um ser superior, que há um Criador. Essa é a revelação geral, que alguém olha e fala, Deus existe, não é? Mas existe, queridos, a revelação especial. E a revelação especial é colocado aqui, conforme o plano de Deus, é aquela revelação que mostra através da Bíblia Sagrada, através de um sonho que alguém tem. Isso não é natural, não é geral. Alguém lá no meio do nada tem uma visão. Isso está sendo muito comum no meio dos muçulmanos. Os hindus, tem história de hindu, que eles têm uma revelação e vai correndo aceitar Jesus. Amados, a Bíblia é uma revelação especial, porque a natureza diz que há Deus, mas a Bíblia diz, quem é esse Deus? Amém, amados? Essa é uma revelação especial e que nós temos aqui também no bojo dessa revista. Vamos caminhar aqui. O próximo item, 2.2, diz assim, o evangelho anunciado a Abraão. Bom, nós já falamos aí, né? Lá em Gênesis 12, versículo 3. Olha, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé. Olha aqui, irmãos, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, quando fala escritura, está falando de Antigo Testamento, porque nesse tempo, o Novo Testamento ainda não estava junto. Então aqui quando Paulo fala escritura, está falando do Antigo Testamento. E ele diz, as escrituras afirmam que o justo haveria de ser salvo pela fé, e por isso ele anuncia o evangelho a Abraão, e por isso Abraão é o pai da fé, o amigo de Deus. E qual que foi a promessa da justificação pela fé? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá bom? 2.3, ação missionária na terra prometida. Irmãos, isso aqui é interessante, porque Israel aqui já estava debaixo da lei. Quando eles entram na terra prometida, onde eles passam, há uma obra missionária, não é? E é interessante porque mesmo em meio à lei, escute aqui, a Bíblia fala de um personagem, Raabe, não era judia, não era descendente de Abraão, de nenhuma linhagem dessa, era uma mulher filisteia, era uma mulher que tinha uma vida de Jericó ali, não é? Ela tinha uma vida moralmente questionável, porque havia ali um prostíbulo, e aquela mulher estava lá. Imagine, amados, imagine,
Mas Deus conhecia a ansiedade do coração daquela mulher, que talvez fosse dormir todo dia dizendo: Deus, se o Senhor existe, Deus, fala comigo, me tira dessa vida. Amados, então, mesmo na entrada da terra prometida, o anúncio de missões, a obra missionária já era feita, porque Raabe não foi salva pela lei, mas pela graça. Ela creu no Deus de Israel. E tem uma frase muito bonita, que ela diz aqui no texto, Josué 2:11, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra, não é? Então, onde Israel passava, as nações descobriam que há um Deus de Israel, e eles estavam então fazendo missões. E tem número 3, para nós caminharmos aqui e encerrarmos essa escola bíblica nessa manhã. Israel, a nação missionária. E aqui eu quero ratificar uma ideia que eu tenho dito desde o início. Preste atenção, o projeto de Deus não era resgatar só Israel. Não. Então Deus ele abandonou o ser humano e foi lá e... Não, o projeto dele, até porque precisava de uma origem preparada para que Jesus viesse, constava Israel. Mas Israel estava no plano de Deus, olha lá, para levantar a bandeira do eterno em todas as nações. Porque lá nos Salmos, lá no Antigo Testamento, a gente tem várias referências que mostram Deus querendo salvar todos os homens. Irmãos, como vocês explicam Nabucodonosor escrevendo o capítulo 4 de Daniel? Fala isso para mim. Como vocês explicam a Bíblia chamando Ciro de meu servo Ciro? Como vocês explicam aquele general que uma garotinha judia fazendo missões? Se o homem de Deus de Israel orasse, você seria sarado. Aí lá vai Naamã, encontra com Eliseu, é curado e volta convertido ao Eterno, a Jeová, ao Senhor. Então o plano de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Amados, nós estereotipamos Deus, nós lapidamos uma igreja nossa, mas vai ter surpresa, porque Deus é Deus, e Ele faz a coisa do jeito que Ele quer. Vai ter surpresa. A obra de Deus é muito maior, é muito maior. E o projeto de Deus são todos os povos, todas as línguas e todas as tribos. Todos, ninguém de fora. Satanás é derrotado em nome de Jesus. Amados, então Deus levanta Israel para um tempo, para cumprir a missão dele, que é de Israel e também é da igreja. Caminhando aqui, 3.1, Israel, a nação testemunha, não é? Já dizemos aqui, foram chamados como um reino de sacerdotes, como um povo santo, mas não o único povo. A Bíblia diz que eles eram de propriedade exclusiva de Deus. Israel era, preste atenção aqui, vós sois um povo exclusivo meu, mas não quer dizer que não poderia ter outro. Você não pode ser de outro. Vocês são exclusivamente meus, mas eu posso ter outros exclusivamente meus, de outras tribos, raças, povos e nações. E nós temos uma miopia gospel de achar que Israel era só Israel. Não, o plano, o amor, a graça do nosso Deus é muito maior do que isso, amados. Israel foi para cumprir um tempo e uma missão. E por isso, e é interessante porque o próprio Pedro fala que a igreja também é um reino sacerdotal, não é um povo santo, igual Israel. 3.2, ação missionária dos profetas. E quando eu falo de ação missionária dos profetas, tem tantos. O próprio Jeremias, não é? Isaías, Eliseu foi fazer milagre fora de Israel, para uma viúva que não era do povo. Entende isso? Os profetas, entenda uma coisa aqui, vocês sabem, mas deixem-me rememorar com vocês. O sacerdote, ele recebe as coisas do povo
e leva para Deus em sacrifício e em oração. O profeta, ele recebe o coração de Deus, a palavra de Deus, ele recebe a revelação de Deus e leva para o povo. Então são dois ministérios que Jesus teve: sacerdote, que levou o povo a Deus, e profeta, que trouxe Deus aos homens. E os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, João Batista, eles trouxeram Deus. E aqui, amados, a ação missionária dos profetas foram maravilhosas as ações. Dentre eles eu destaco Jonas. Jonas é tipicamente a mensagem. Diga assim: o Deus de Israel, mais forte, o Deus de Israel também é o Deus de Nínive. Deus chama, irmãos, Nínive era o Estado Islâmico da época. Nínive eram terríveis. As hastes de tortura mais rebuscadas da época eram deles. Por que Jonas vazou? Não gosto dos ninivitas. Gosta? Deus fala: Jonas, entra em Nínive e proclama, e chama aquele povo ao arrependimento. Irmão, Jonas saiu fora. Não, mexer com aquele povo não, Deus não quer nada com eles não, deve ser coisa da minha cabeça. E foi fora. Deus pega o peixe, traz Jonas. Jonas para na praia, chega até Nínive e começa a andar na cidade por 3 dias pregando: olha, se não arrependerdes e converterdes ao Eterno, a ira virá sobre vós. Irmãos, aquela mensagem chegou no rei, o coração dele tremeu. Eu acredito que o rei, antes de dormir, levantava de manhã e ele orava dizendo: Deus, Criador de tudo, não me deixa perder a salvação. E Deus ouviu, e Nínive se converteu. A Bíblia diz que até os animais jejuaram. Por quê? Porque Deus está fazendo missões o tempo todo, amados. Não existe uma nação que a graça de Deus não alcance. Vamos caminhar aqui, para eu já voltar aqui ao pastor Itamar. 3.3. O reino de Judá disperso e exilado. Amados, eu botei aqui umas ruínas de uma sinagoga, porque além de Judá ter feito missões lá na Babilônia, preste atenção, onde eles passavam, o povo queria saber. E pastor, como é que o senhor diz isso? O livro de Salmos diz o seguinte: que o povo da Babilônia pediu os judeus para cantar hino. Gente, o hino de vocês dá uma paz tão boa no coração da gente. Pega a harpa, a cítara e canta uns hinos aí para nós. Os babilônios pediam para o judeu fazer culto na casa deles, e eles não queriam. Estou triste, estou aqui exilado. Mas eles estavam lá salvando vidas, fazendo missões. Mas algo muito interessante acontece na Babilônia. O templo estava destruído. O templo de Salomão havia sido aniquilado. Os vasos todos destruídos. Agora o rabino, preste atenção, aí surge a história do rabino. Eles diziam: olha, nós precisamos ensinar a tradição bíblica, familiar, religiosa. Nós precisamos de um lugar de oração. Aí eles criaram as sinagogas. As sinagogas foram criadas lá na Babilônia. E pasmem, os nossos cultos são muito parecidos com os cultos da sinagoga. Amados, eles faziam sinagogas, e aí já não era um sumo sacerdote, era rabino. E o rabino sentava na cadeira de Moisés, quem estava ali que ia dar o estudo, o líder, aquele ensinador. Preste atenção aqui. E essa estrutura foi entrando em todo o mundo. Paulo começa a sua obra missionária. Antes de Paulo, Jesus pregou em sinagogas. Ele estava lá na sinagoga, uma mulher foi passando corcunda, ele saiu e expulsou o demônio. Foi numa sinagoga que ele sentou na cadeira, pegou o livro e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar o Evangelho, a proclamar as boas novas. Uma sinagoga, amados, e a estrutura das sinagogas deram subsídio para a igreja cristã, para a igreja evangélica. Hoje a Assembleia de Deus, onde você vai, tem uma sinagoga, tem um templo, tem um líder, tem alguém ali educando, ensinando. Isso
é no plano de Deus, preparando para a plenitude do tempo e a vinda de Jesus, a descida do Espírito Santo, e agora a igreja fazer o seu papel na obra missionária, que é obra de Deus, missão de Deus. Eu concluo aqui com uma frase do bispo: o tempo que o Itamar me deu vence daqui 1 minuto, mas eu vou atrasar. Amados, o bispo coloca aqui: o Antigo Testamento está repleto de princípios bíblicos e registro de atividades missionárias. Quantos estão de acordo? Diga amém. Amados, eu fiz um voo panorâmico aqui, muito panorâmico, muito superficial, para falar de missões no Antigo Testamento. Mas eu quero terminar contando uma narrativa que não está necessariamente aqui na revista, mas eu quero contar de um texto bíblico que é extremamente missionário. E como o bispo encerra aqui dizendo que o Antigo Testamento está repleto de princípios bíblicos missionários, eu quero encerrar com essa narrativa. Preste atenção aqui. A Síria ficava endemoniada. Por quê? Porque eles faziam um plano para guerrear contra Samaria e estava tudo errado. Olha, nós vamos passar por ali e vamos pegar eles de surpresa. E dava errado. Um dia o general reúne o exército e fala assim: tem um informante aqui no meio, tem alguém aqui que trai a gente e leva a nossa estratégia para os samaritanos, os judeus, e eles nos interceptam e a gente nunca ganha a guerra deles. Aí alguém levanta e fala assim: não é bem isso não, é porque lá em Israel tem um homem de Deus, e Deus revela as coisas para ele quando ele está dormindo, e ele fala para o rei, e o rei muda tudo e a gente sempre perde. Aí um general fala assim: vamos pegá-lo. Pegou lá um pelotão, um batalhão e disse: cerquem ele. Aí descobriram que Eliseu estava em Dotã. Vai lá, cerca a casa. Vocês conhecem a história. Geazi vê, Eliseu ora, está cheio de anjo. Eliseu ora de novo, todo o batalhão fica cego. Imagine isso. E ele sai guiando a tropa da Síria lá para o centro, para a praça cívica de Samaria. E quando está lá, ele ora. E eles acordam rapidinho, cercados no centro de Samaria. Alguém diz: vamos matá-los. O profeta fala: não, isso não vai ficar bom, deixa eles ir embora, que aí eles vão ver que a gente não quer mais guerra. E irmãos, imagina como que esse pelotão saiu lá de dentro de Samaria. Converteu, alguém converteu. Só que chega lá, o general fica mais nervoso ainda e fala: agora eu não vou mandar um batalhão. A Bíblia diz que ele manda todo o exército. Diga: todo o exército. Agora Eliseu não está em Dotã, está em Samaria, e o exército cerca Samaria. Um dia, uma semana, um mês, os víveres começam a acabar, a logística, os 3 bois no rolê vão acabando, não tem mais. O povo tinha esquecido do boi, irmão. Eu vou falar logo na conclusão. A comida de Samaria acabava. Amados, a Bíblia diz que uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata. Preste atenção aqui. Irmão, eu matei um porquinho um dia desse na chácara aí o peão falou assim: vamos cozinhar. Eu falei: que cozinhar que nada, rapaz, os cachorros também tem que comer, joga lá para os cachorros comer, não é? Lá uma cabeça de jumento, 80 peças de prata. Meio quilo de esterco de pombo, 5 peças de prata. A Bíblia diz isso em 2 Reis, capítulo 6 e capítulo 7. Não tinha nada para comer. Um dia uma mulher levanta, já não tem mais leite para dar para o filho, preste atenção, e olha e fala: meu filho vai morrer. A colega dela fala: o meu também. Então vamos comer a carne dos nossos filhos? Gente, alguém está dizendo aí: pastor, isso não acontece. Amados, acontece. Pastor Samuel, eu fiz um curso de sobrevivência na selva, 16 dias. A gente come o que tiver na frente. Tem esse negócio, né? O que você teve até hoje foi vontade de comer.
eu acredito que a maioria aqui nunca soube o que é passar fome. Irmão, passar fome, a lógica acaba. É aquele senso de sobrevivência. É aquele avião que caiu aí nos Andes, vocês já viram aquele filme? É aquilo lá, é aquilo lá. E lá em Samaria, uma mãe pega com a outra e fala: mate o seu filho, a gente come. E mataram e comeram. Só que acabou. Aí ela chegou: irmã, paz do Senhor, agora é o seu. Ela falou assim: não, sumiu o menino, desapareceu. Essa mulher que sentiu injustiçada foi falar com o rei de Samaria: rei! Ele contou a história. Ah, irmãos, o rei rasgou o coração. Paz do Senhor, bispo, o senhor autoriza? Paz do Senhor, já estou terminando. Melquisedeque chegou. Amados, escutem. O rei, imagine o coração do rei, manda chamar Eliseu. Eliseu diz assim: ó, amanhã, nessa hora, vai ter comida com fartura para todos. Aí um capitão da segurança do rei, que já estava estressado, falou assim: duvido, só se Deus abrir janela no céu e mandar comida lá do céu, porque é muita gente, não vai ter comida para todo mundo. Eliseu vira para ele e fala assim: pois verás com teus olhos e não comerás. Vocês conhecem a história. A Bíblia para no versículo 4 do capítulo 7 desse jeito, e começa o versículo 5 da seguinte maneira: haviam 4 leprosos na porta da cidade. E para que eles ficavam na porta da cidade? Para pedir esmolas. Só que ninguém entrava e ninguém saía. Eles disseram: gente, nós vamos morrer de fome aqui. Se ficar, a gente morre. Vamos fazer o seguinte: vamos lá no exército da Síria. A gente é leproso mesmo, preste atenção aqui. A gente vai e pede comida. Se eles derem, tudo bem. Se matar, nós não vamos morrer mesmo. E os 4 vão. A Bíblia diz que os 4 saem do portão de Samaria e se dirigem para o arraial dos sírios. Todo o exército acampado. Aí a palavra de Deus nos diz, irmãos, eu quero reverberar ipsiliter, no versículo 6, que a Bíblia diz assim: e Deus fez ouvir no arraial dos sírios um forte ruído de carros e cavalos de guerra. Preste atenção, os 4 leprosos indo, e o que o arraial ouviu? Um exército. Aí eles disseram: os heteus e os egípcios fizeram aliança com Samaria e estão vindo contra nós. Sabe o que eles fizeram? Fugiram desesperadamente, e a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Os 4 leprosos chegam lá, irmãos. Imagina o medo daqueles homens. Vai você primeiro, vai. A hora que saiu do mato, que entrou no arraial, não tinha ninguém. Tendas, boi no rolê assando lá no meio, e tudo de bom, amados, e ouro, e prata, e roupa, e arma, tudo. Mas cadê os sírios? Foram embora. Por quê? Não sei, mas Deus mandou embora. E eles começam a comer, a beber, a regalar-se. No versículo 9, um dos 4 chama os 3 e diz assim: ei, não é bom o que nós estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas, e nós calamos. Lá dentro dos muros de Samaria tem multidão de pessoas morrendo de fome e comendo umas às outras, e nós aqui temos de tudo. Vamos lá proclamar as boas novas. E vocês conhecem a história. Eles vão, pregam, o capitão morre no atropelo, e Israel é farto com a providência de Deus. Amados, eu vejo um apelo missionário, e com esse apelo eu encerro essa escola bíblica dominical aqui, muito bem conduzida pelo nosso bispo, escrita pelo nosso bispo. Preste atenção. O que temos feito é bom. A nossa atividade, o nosso engajamento com a obra missionária de Deus, né, bispo? É missão de Deus. Está boa? Ou será que a gente não tem que entrar nos muros de Samaria
e dizer que tem um Deus que ama, que o homem é pecador, que o sangue de Jesus perdoa de todo pecado. Quem crer será batizado e salvo, e a partir daí o nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amados, é uma manhã missionária do Dia dos Pais, é uma manhã de analisarmos se está bom o que nós temos feito. Eu encerro com o texto que é colocado aqui como texto de referência, onde Deus pergunta para Isaías: quem irá por nós? Com muito respeito eu te convido a ficar de pé, e eu quero encerrar fazendo aqui